Salve torcedor do Fluminense, torcedores de todos os clubes, muito bem-vindo ao São Paulino Comenta. Me chamo João Paulo e a intenção desse canal é apresentar para vocês minha opinião como São Paulino a respeito de notícias, jogos, divisões de base, tudo o que eu vejo relacionado aos seus clubes. E no vídeo de hoje a intenção é trazer para vocês o jogador Kaique do Fluminense, de 17 anos, já alçado ao profissional, já disputando partidas como titular da equipe do Fluminense e alcunhado na Europa pelo apelido de Neymar Canhoto. Ele foi vendido já ao grupo do City, vai fazer parte da equipe de Guardiola a partir de 2022 e ele só não foi ainda para a Terra da Rainha justamente porque a lei não permite que jogadores abaixo de 18 anos realizem transferências internacionais. Sendo assim, ele vai ter ótima oportunidade para desempenhar seu futebol até o final do ano, melhorar suas condições, ganhar experiência e dar ao público a oportunidade de ver ele ainda atuar nas terras brasileiras. Esse jogador me chamou a atenção na Copa do Brasil Sub-17 do ano passado, justamente numa partida contra o São Paulo, no qual o Fluminense perdeu. E em contrapartida, o Fluminense foi campeão do Campeonato Brasileiro Sub-17 com grandes atuações do Kaique. Ele é um jogador canhoto, que atua pela faixa direita do campo, tende a cortar para dentro suas jogadas, nem sempre, né? Mas tem na sua principal virtude o 1 contra 1 e especialmente a sua objetividade. É um jogador que consegue aliar velocidade e técnica e ainda assim é um jogador com uma finalização bastante interessante e é por isso que as pessoas na Europa o têm comparado ao Neymar. É um jogador oriundo do futsal do Fluminense desde os 9 anos. E aí é preciso fazer um parênteses a respeito do futsal e da sua importância para a formação de atletas no Brasil ao longo dos últimos 30 anos. Muitos dos astros que a gente acompanhou na seleção brasileira são oriundos do futsal e a transição desse esporte para o campo geralmente ocorre por volta dos 11 a 14 anos. E esse esporte, o futsal, ele traz para o atleta na sua formação algumas características que são bastante interessantes. Condição curta, bastante movimentação, toques rápidos na bola, essa condução muito próxima do corpo, né? Que isso traz como característica essa participação e essa formação no futsal. O Fluminense, para mim, tem uma das principais divisões de base do futebol brasileiro atual. Xerém é uma máquina de formar jogadores, não apenas para vender, para poder fomentar o futebol profissional, mas também com a participação direta desses jovens no time de cima. Então o Fluminense hoje é um belo exemplo para a maioria dos clubes no Brasil de como formar, de como utilizar e de como ganhar competições na base. E além disso, é importante a gente frisar também que o Fluminense está inserido no modelo atual, por conta de muitas dificuldades financeiras, da utilização da base como salvação para o futebol profissional. O futebol hoje ele é muito caro, trazer jogadores de fora com salários inflacionados é algo que não está sendo saudável. A gente tem visto nos clubes uma dívida fiscal muito grande, uma dívida bancária maior ainda, e essas dívidas bancárias são curtas, muito em virtude de pagamentos de salários altos, de contratações, de pagamento de empresário. Então isso tem tornado o futebol quase que insuficiente no nosso país. Se levar em consideração ainda a pandemia, que nos traz algumas diminuições de receitas como arquibancada, como patrocínio, temos então uma situação que a divisão de base ela é clara e evidentemente como salvação e obrigatoriedade dessas equipes estarem fomentando para poder sobreviver nesse mundo cada vez mais competitivo. A maioria dos clubes grandes hoje no Brasil estão com dívidas aproximadas entre 500 e 1 bilhão de reais. Isso é assustador. E quando a gente vê soluções criadas na base gerando valores próximos a 176 milhões, que é o que o Kaique pode render aos cofres do Fluminense, a gente vê que aí está a solução para o futebol atual. Então, eu tenho bastante curiosidade para acompanhar a base do Fluminense. Trarei adiante mais vídeos acerca dos meninos que surgem, né, nas categorias de base, especialmente desse Sub-17 que tem diversos talentos. É uma geração especial para o Fluminense, com certeza, e que daqui 2, 3 anos a gente vai começar a ver alguns frutos, de repente na equipe de cima, ou até antes, como a gente já está vendo o Kaique. O Kaique, inclusive, na partida do último final de semana, em vitória de 3-1 do Fluminense, foi um dos grandes destaques, fazendo gol, dando assistência, e o que a gente mais observa nele é a maturidade e a forma como ele tem sido inserido nesse time de uma forma natural,
chegou, jogou, é claro que vai ter oscilações, é claro que trata-se de um jogador extremamente ainda verde, no sentido de que tem muito pela carreira para crescer, mas na minha modesta opinião trata-se de uma das maiores revelações atuais do futebol brasileiro e com chance de ser um dos protagonistas da nossa seleção em um período curto de tempo. A gente vê dificuldades nessa formação de atletas de potenciais estrelas, a gente vê muito bons jogadores sendo formados, mas de repente desse nível que já surge, já fazendo barulho, com contratação astronômica, com os principais técnicos do Brasil do Brasil e do mundo, querendo contar com ele em seus elencos e já almeja ele numa futura estrela, não se tem tantos no Brasil assim. Então o Kaique realmente me chama bastante atenção e deixo aí de alerta para todo mundo, para quem ainda não conhece, porque tem muita gente que já o conhece, poder acompanhar e ver esse crescimento de perto e ver se realmente o Kaique vai comprovar toda a expectativa que o brasileiro está depositando, especialmente o torcedor do Fluminense está depositando sobre ele. Vamos esperar também para ver como vai ser o trabalho dele com o Guardiola a partir de 2022 e o que ganho que esse treinador pode trazer taticamente, em visão de futebol mesmo, com tudo que ele já trouxe, tudo que ele já ganhou no futebol, o que ele pode agregar no Kaique e o Kaique realmente possa confirmar tudo que a gente espera, né, a respeito da sua evolução. Para mim, como eu falei, trata-se de uma das maiores esperanças atuais do nosso futebol. Mas você, torcedor do Fluminense, você gostou desse modelo de vídeo? Você gostaria que eu trouxesse ainda mais revelações do Fluminense, fizesse minha análise neutra e imparcial como um torcedor são paulino a respeito do que acontece no seu clube? E você, torcedor de todos os outros clubes, gostaria que eu trouxesse vídeo também relativo ao seu clube do coração? Deixa aqui seu comentário, comente, por favor, se inscreva, deixe seu like e a gente se vê até a próxima.